O ponto central dessa discussão, ninguém está falando em não pagar emendas, ninguém está falando em retroagir nessa questão e voltar a concentrar todo o recurso federal no governo, no executivo. A questão é dar transparência. Por que tanta relutância em dar transparência? Essas emendas PIX, por exemplo, que são um maior sinônimo de falta de transparência, são recursos que são depositados diretamente nos cofres da prefeitura ou então do governador lá do estado, sem determinação e definição de um projeto, sem justificativa. O dinheiro é nosso, da população, que está sendo determinado ou destinado para alguma questão qualquer e a gente nem fica sabendo disso. Por que não dar transparência? Qual é o problema? De novo, a pergunta sobrou para mim. Então, Lívia, eu acho que tem alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, o sistema brasileiro todo ele está meio desorientado, né? A gente está vendo Maravilhosa definição. A gente está vendo a agenda que antes era do executivo, ela foi para o legislativo. A gente está vendo o que acontece já há alguns anos aqui no Brasil, que alguns autores chamam de supremocracia, né? Essa tentativa e essa insistência do Supremo Tribunal Federal em fazer parte da agenda midiática, né, em se destacar, em ser parte do protagonismo. E eu vejo essa atitude do ministro. É óbvio que tem que ter transparência nessas emendas, né? Eu nem vou falar da excrescência que é o orçamento secreto, a gente tratar ele hoje como se ele fosse quase ilícito, né? Porque foi isso que aconteceu. Antes era, nossa, que horror, que horror, que horror, e agora o orçamento secreto ele já está aí nas discussões do dia a dia. É óbvio que quando o ministro do STF ele pede transparência, ele está fazendo a coisa mais acertada do mundo. Mas eu me pergunto até que ponto, e aí é só para trazer um debate mesmo para a mesa, mas até que ponto esse pedido de transparência, ele também não é uma forma de dizer para o Congresso Nacional, que eu concordo, mas para o Congresso Nacional, olha, vocês estão com muita sede. Vocês estão pedindo demais. A gente sabe que agora teve um adiantamento das emendas PIX, né, que era para elas acontecerem depois do período eleitoral. Sim. O Congresso pressionou e o governo teve que liberar um monte de verba aí antes do período eleitoral, além do fundo partidário que os parlamentares já têm, né? Então é interessante como essas emendas elas aparecem todas em ano eleitoral. Então a pergunta que eu faço é até onde essa reprimenda do STF ela tem a ver também com um recado muito claro para o Congresso Nacional que é pô, para aí, né? E tá certo, é para aí. Mas essas discussões elas têm um bastidor muito mais interessante. E aí o Congresso acaba retaliando também, né? E a reforma tributária, não pode discutir em regime de urgência porque 45 dias é muito pouco. Mas aí essas tretinhas aí elas vão acontecendo. Né? E Ana, quero te ouvir sobre isso também. Tá tudo errado, Ana? Ou tem alguma coisa certa? Você concorda, pelo menos, que essa descentralização, ao contrário do que defendeu a Maíra, dos recursos, são mais de 50 bilhões nas mãos dos parlamentares em emendas, aí eu estou falando do montante geral, tá? Não só dessas impositivas. Você acha que essa descentralização faz sentido nessa configuração política, nesse regime que nós vivemos? Lívia, eu até acho que sim. Eu acho que faz sentido e se fosse utilizado da maneira correta, seria algo positivo, porque justamente você descentralizaria incentivos e recursos e repasses, de modo que mais perspectivas seriam utilizadas para fazer esse tipo de repasse. O grande problema é que isto não é feito da maneira adequada. E a gente sabe, e é até um pouco perturbador a nossa conivência com isso, é que a gente pode falar assim, o fato de que essas emendas elas são utilizadas muito mais como um cacique eleitoral ali para apoiar um determinado candidato ou a sua própria reeleição, muito mais para marcar território do que propriamente para fazer um investimento em prol da população. Passado esse ponto, se a gente for discutir o quanto atrasa a nossa sociedade, todas essas discussões entre os poderes, aí a gente não sai dessa mesa hoje. Porque eu acho que, assim, existe toda uma questão a respeito aí da independência dos poderes e de um não se sobrepor ao outro, o que na prática é algo muito delicado, porque existem, sim, áreas cinzentas em que um precisa entrar ali, aí ele entra um pouquinho a mais, aí gera uma reação toda. Não estou discutindo isso. Mas é importante que esse equilíbrio seja mantido e é importante que os três poderes consigam se lembrar de que eles agem para um bem comum e de que eles agem em busca de um mesmo objetivo, que é o melhor para a nossa sociedade. E isso não está acontecendo, porque o que a gente mais vê é um poder se defendendo dos outros.
Isso daí, se você abre qualquer jornal, se você assiste qualquer programa nosso, você vai ver que é isso. Que fica essas intrigas porque eles estão sempre tentando defender o deles. E isso é muito prejudicial à sociedade. Eu acho que, assim, neste caso específico, é muito difícil alguém discutir a importância de dar transparência para onde esse dinheiro está indo. Essa sempre foi uma crítica a essas emendas e é uma crítica mais do que justificada, porque o mínimo que eu, como contribuinte, quero saber é para onde o meu dinheiro está indo. Sim, no passado, orçamento secreto. Agora, emendas PIX. A gente pode mudar o número lá no RP, mas no fim das contas gera as mesmas distorções, sobretudo em ano eleitoral. Uma das coisas que o Flávio Dino barrou também em relação especificamente à decisão anterior das emendas PIX, que agora foi uma decisão voltada para todas, né, as emendas impositivas, ele proibiu ou suspendeu a possibilidade, para ficar mais suave, de que um deputado ou um senador de um determinado estado determinasse um valor para ser enviado para um outro estado, porque aí quebra aquela justificativa que a gente estava falando de que as emendas são importantes porque o deputado conhece a realidade que ele vive naquele estado e naquela cidade, ninguém melhor do que ele para definir para onde algum recurso pode ser direcionado. E aí entra aquela questão, se o deputado do Rio está mandando recurso para um deputado lá do Acre, por quê? Tem ligação política. Em ano de eleição, a distorção que gera. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas acontece. Exatamente. E uma das discussões muito grandes que ficam aqui, que o ministro Flávio Dino levantou, foi que, assim, nesse caso aqui, para quem não acompanhou, você consegue saber de onde o dinheiro está saindo e para onde ele está indo. Então, tem uma certa rastreabilidade, mas fica a questão de por quê, porque não precisa ter um projeto em específico, fica livre para o parlamentar enviar esse dinheiro da forma que lhe convier. E, de fato, né, essas coligações políticas e tudo mais tem muita relevância em âmbito de em época de eleição, mas o que fica uma grande discussão, que gera toda essa discussão, é o quanto um poder estaria novamente interferindo no outro, né? Seria que o caso do STF interferir em algo que é do orçamento do Legislativo? E aí, da mesma forma, a pauta que trouxemos aqui hoje, o Legislativo interferindo no orçamento aqui do Judiciário e tendo sempre essa briga entre os poderes, onde, como foi dito aqui, o melhor seria todos unidos e cada um fazendo ali o que lhe é prescrito pela lei, né? E aí tem uma outra